Olá pessoal, espero que todos estejam bem e estejam preparados para mais uma aula. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Como foi feito na aula 2, iniciaremos nosso encontro fazendo uma pequena revisão dos assuntos vistos na aula 1 e aula 2. Lembrando que essa prática facilita a fixação do assunto, além de ajudá-los para a realização da primeira avaliação. Na primeira videoaula, nós identificamos e manuseamos os instrumentos de desenho e os materiais utilizados na execução dos desenhos. Identificamos os elementos básicos da composição do desenho geométrico, como ponto, linha, plano, reta, segmento de reta e semirreta. Vimos que as linhas são classificadas com a forma e o tipo de traçado. E aprendemos também que os segmentos podem ser congruentes, consecutivos e colineares. E que as retas são classificadas quanto à posição, elas podem ser absolutas ou relativas. Aprendemos como construir perpendiculares e paralelas empregando apenas compasso e esquadro, além de dividir segmentos e retas em partes iguais, sem o auxílio de réguas graduadas. Na aula 2, aprendemos os elementos que compõem circunferências e ângulo, como raio, corda, diâmetro, lados e vértices, e construímos circunferências, ângulos e polígonos. Conhecemos os polígonos do tipo triângulo e quadrilátero, e aprendemos como classificar os triângulos quanto aos ângulos, acutângulo, retângulo e obtusângulo, ou quanto aos lados, escaleno, isósceles e equilátero. Além de classificar os quadriláteros que podem ser denominados como côncavo e convexo, estando entre os convexos o trapézio, retângulo, quadrado e losango, sendo que os três últimos fazem parte dos paralelogramas. Tivemos o primeiro contato com as normas para desenho técnico, desde a identificação de formatos, dobramento, técnicas de criação de legenda ou selo, tipos de traçado e emprego da caligrafia técnica. Quanto assunto, hein? Isso prova o quanto avançamos e o quanto nós já aprendemos sobre o desenho. Vamos verificar o que ainda falta sobre a disciplina de desenho técnico. Para a aula de hoje, a aula 3, veremos escala no desenho técnico e aplicação de cotagem e concordância. Vamos conhecer o desenho técnico em 2 dimensões e técnicas de dimensionamento. Por fim, na aula 4, desenho de sólidos geométricos e projeção ortogonal e seccionamento de sólidos, apresentaremos o desenho em 3 dimensões, perspectivas e corte. Como de costume, vamos traçar os objetivos para a nossa terceira aula. Primeiramente, iremos reconhecer e aplicar as escalas utilizadas no desenho técnico, como escala normal, escala de redução e escala de ampliação. Outro assunto a ser tratado é a aplicação de cotagem ou dimensionamento nas figuras e formas de dimensionamento de furos, rasgos e raios. Distinguir e aplicar a técnica de concordância em elementos contíguos. Conhecer o desenho técnico em 2 dimensões, levando em consideração apenas os eixos X e Y, sendo considerados como comprimento e altura. Para essa aula, teremos menos assunto do que vimos nas 2 primeiras. Essa divisão foi feita de forma proposital, pois essa etapa teremos cálculos e práticas para a consolidação do conhecimento. No desenho de uma peça, precisamos representá-las no papel com proporções similares ao do seu tamanho real. Essa técnica é chamada de escala do desenho. E quando descrevemos tecnicamente as dimensões da peça na prancha de desenho, estamos cotando ou dimensionando esta peça.
Nesta aula, você terá a oportunidade de observar com atenção como se executam esses dois itens importantíssimos na apresentação de desenho. Procure esclarecer suas dúvidas sempre que surgirem, para então prosseguir seus estudos. A escala de um desenho é a relação entre as dimensões do mesmo e as dimensões da peça real que está sendo representada. Na simbologia gráfica, as representações do desenho real do objeto e do tamanho do desenho são separadas por 2 pontos ou por barra. Se realizarmos um desenho na escala 1:50, significa que a cada dimensão representada no desenho será 50 vezes maior na realidade. Ou seja, cada 1 centímetro que medirmos no papel corresponderá a 50 centímetros na realidade. Nem sempre é possível executar um desenho com as dimensões reais do objeto. Dependendo do tamanho da peça e da folha de desenho, teremos que aplicar uma redução ou ampliação proporcional dessa peça, sem, contudo, modificar sua forma para que todos os detalhes fiquem claramente definidos. Escala natural é quando o desenho tem a mesma dimensão do objeto. Um bom exemplo de escala natural é quando desenhamos uma moeda. O desenho tem o mesmo tamanho do objeto real. A escala de redução é usada quando o objeto a ser representado for muito grande e não puder ser desenhado no tamanho natural. Em outras palavras, o desenho tem as dimensões menores do que as dimensões do objeto. No caso das edificações, as escalas utilizadas na sua representação são normalmente escalas de redução, devido à sua grandeza. As dimensões da peça real são reduzidas para que seja possível representá-la em uma folha de papel. Escala de ampliação é usada quando se deseja visualizar objetos pequenos ou parte deles difíceis de se interpretar, se desenhado no tamanho natural. Ou seja, o desenho tem as dimensões maiores do que as dimensões do objeto desenhado. Neste caso, as dimensões da peça real são ampliadas para representá-la no desenho. Imagine uma agulha de injeção com algumas dimensões milimétricas, que, para ser representada e ser visualizada mais facilmente, foi ampliada. Normalmente, essas áreas, como arquitetura ou engenharia, empregam-se escalas de redução, já que as medidas reais são muito grandes, enquanto no desenho mecânico usa-se preferencialmente escala de ampliação devido ao tamanho das peças a representar. Peças como dente de engrenagem, por exemplo, precisam ser representadas do tamanho visível ao observador. Nos projetos de edificações, são adotadas diferentes escalas para os diferentes tipos de desenho, dependendo do nível de detalhes que se deseja representar cada um. Para as plantas de situação, as escalas mais usuais são 1 para 200, 1 para 500, 1 para 1000 e 1 para 2000. Lembrando que as plantas de situação indicam o posicionamento da edificação dentro do terreno. As plantas de localização, que indicam o posicionamento do lote na quadra, geralmente são representadas na escala 1 para 200, 1 para 250 e 1 para 500. Enquanto as plantas baixas e cortes são representadas nas escalas 1 para 50 e 1 para 100. Já os desenhos de detalhamento são nas escalas 1 para 10, 1 para 20 ou 1 para 25. As plantas de cidade são desenhadas nas escalas 1 para 2000, 1 para 5000 ou 1 para 10.000, enquanto os mapas são representados nas escalas 1 para 100.000 ou 1 para 10 milhões. As escalas se classificam em escalas numéricas e escalas gráficas. Escalas numéricas indicam
sob a forma de fração, uma relação em que o numerador é igual à unidade do denominador, sendo o fator de redução. A fração 1/50 é a escala numérica que nos indica que uma parte do desenho representa 50 partes do desenho real. Escalas gráficas, muitas vezes, quando utilizamos o recurso de escala numérica para execução de projetos, podemos incorrer em erros enganosos, além do tempo excessivo gasto para realizar os inúmeros cálculos de conversão. Assim, torna-se mais prático e seguro o emprego de escalas gráficas, que permitirão uma leitura direta. A escala gráfica é uma figura geométrica, sendo uma linha fragmentada ou uma régua graduada, que serve para determinar de forma imediata a distância gráfica, uma vez sabida a distância real e vice-versa. Antes de iniciar os cálculos de escalas numéricas, vamos fazer uma pequena revisão na transformação de medidas, pois geralmente os desenhos são elaborados em centímetros para representar medidas em metro ou quilômetros, no caso de plantas e mapas. Em outros desenhos, são desenhados em centímetros para representar peças em milímetros. Nesse caso, vamos para considerar que a gente está trabalhando na escala métrica. Logo aqui a gente tem a unidade principal, que é o metro. Aqui nós vamos ter o centímetro e aqui o milímetro, que a gente vai trabalhar no máximo nessa escala. E nesse ponto estará indicado o quilômetro. Sendo que, vamos supor que eu tenho uma peça de 1 quilômetro, uma dimensão de 1 quilômetro, e eu quero transformar essa dimensão para ser representada no centímetro. Aí eu tenho que ver quantos centímetros serão direcionados para a peça. Vocês podem observar que a vírgula estará nesse ponto. Logo, para a conversão de uma forma mais prática, a gente desloca a vírgula até localizar o ponto onde a gente queria. Logo, em centímetros, 1 quilômetro vai corresponder a 100 mil centímetros. Vamos ver outro caso de transformação. Eu tenho uma peça que ela representa 8 milímetros. Porém, por se tratar de uma dimensão muito pequena, eu tenho que fazer uma ampliação. Então, vamos representar essa peça em metro. Logo, deslocamos a vírgula e teremos que ela equivale a 0,08 metros. Agora que já estamos especialistas em múltiplos e submúltiplos, vamos para o cálculo de escalas. Para o cálculo de escala numérica, temos a fórmula 1 sobre E igual a D minúsculo sobre D maiúsculo, onde E é a escala desejada, D é a medida do desenho e o D maiúsculo é a medida real. Vamos a um exemplo. Nós temos uma janela que a escala mede 1/25 e a medida no desenho está de 0,4 metros. Qual o dimensionamento ela tem na realidade? Primeiramente, precisamos transformar a largura para centímetro e vamos ao cálculo, então. Nós temos 0,4 metros. 0,4
0,04 metros. Deslocando a vírgula da forma que foi apresentada no exemplo anterior, teremos 4 centímetros. Logo, temos que 1 sobre 25 é igual a 4 sobre D. Logo, temos que D é igual a 25 vezes 4. Então, a dimensão real dessa peça será de 100 centímetros. Transformando esses 100 centímetros, teremos que a peça equivale a 1 metro. Para consolidar o aprendizado, vamos ao segundo exemplo. Um terreno médio de 200 metros e está representado no papel por 0,4 metros. Em que escala ele está representado? Nós temos novamente a fórmula que 1 sobre E é igual a D minúsculo sobre D. Logo, teremos que 1 sobre E é igual a 0,4 vezes 200. Teremos a seguir 0,4 vezes E igual a 200. Após, teremos E igual a 200 dividido por 0,4. Aí encontraremos a escala de 500. Logo, esse desenho estará na escala de 1 para 500. Para a construção de escala gráfica, é necessário calcular o valor da divisão principal correspondente no desenho. Construir uma escala gráfica para a escala 1 para 50, dividindo 1 por 50, teremos 0,02 metros, ou 2 centímetros. Então, cada 2 centímetros no desenho corresponde à divisão principal de 1 metro. Minimizando o trabalho de fazer cálculos ou construir escala gráfica, o escalímetro é o instrumento mais usado na confecção do desenho em escala. Como visto na videoaula 1, ele possui 6 escalas diferentes, dispostas em 2 por face. As escalas de uma face costumam ter a mesma precisão. No escalímetro número 1, por exemplo, as escalas 1 para 50 e 1 para 75 estão na mesma face e ambas têm a precisão de 5 em 5. Os mais usados pelos desenhistas são o escalímetro número 1, com as escalas 1 para 100, 1 para 125, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 75 e 1 para 50. E o escalímetro número 2, que possui as escalas de 1 para 100, 1 para 200, 1 para 250, 1 para 300, 1 para 400 e 1 para 500. Em nossas aulas, usaremos apenas o escalímetro número 1. No escalímetro número 1, que usaremos ao longo dessas aulas, onde lemos escala 1 para 50, podemos também ler a escala 1 para 500. Bastando para isso acrescentar um zero aos números inteiros escritos no escalímetro. Assim, o 1 da escala 1 para 50 equivale a 1 metro no desenho. Quando acrescentamos o zero, este 1 metro equivalerá a 10 metros. E assim sucessivamente. Note que esse princípio pode ser usado para todas as escalas. Na escala 1 para 20, por exemplo, podemos ler a escala 1 para 200. Na escala 1 para 25, podemos ler a escala 1 para 250. Observe que as escalas 1 para 200 e 1 para 500 podem ser encontradas no escalímetro número 2, como supracitado. Mas esse procedimento pode ser adotado sem prejuízo de tamanho ou distorção de escala. Bem, finalizamos aqui o assunto sobre as escalas, lembrando que ela será muito utilizada durante sua vida profissional. Falaremos agora sobre o dimensionamento de peças. Apesar dos desenhos componentes dos projetos usualmente serem representados em escala necessária à representação numérica das suas dimensões reais, e isso é feito mediante o uso de linhas, símbolos, notas e valores numéricos numa unidade de medida, as regras adotadas na cotagem
tem o objetivo de deixar sua representação clara, padronizada, privilegiando sempre a clareza e a precisão na transmissão das informações. Para a representação de cota, temos linha de cota, é a linha que contém as dimensões daquilo que está sendo cotado, na qual é posicionado o valor numérico da cota. Não deve-se distanciar mais que 10 milímetros do desenho e não menos que 7 milímetros, para evitar que o desenho fique visualmente poluído. Essas linhas se diferenciam daquelas pertencentes ao desenho mediante a espessura do traçado, que é uma mais fina para as linhas de cota. As linhas de extensão auxiliar de cotagem é a linha que liga a linha de cota ao elemento que está sendo cotado. Ela tem a função de delimitar o espaço a ser cotado e a distância do desenho em apenas 1 milímetro. Finalização das linhas de cotas, enquanto das linhas de cotas e linha de extensão, além da terminação em seta, podemos usar as linhas inclinadas ou ponto cheio. Contudo, nesse último tipo de extremidade, as linhas de cota cruzam a linha de extensão. Na cotagem das figuras, o valor deve ficar sempre acima das linhas de cota. Observe nas figuras ao lado como se representa a cotagem em ângulos, arcos e diâmetro. Para os três, temos duas formas de cotagem. Em algumas figuras, será necessário optar pela cotagem parcial, que deve ser usada em uma mesma direção para facilitar a visualização. Essa cotagem é chamada também de cotagem em série, mas ela não exclui a cotagem geral da figura. É importante seguir algumas regras básicas para construir as cotas. Toda cotagem necessária para representar clara e completamente o objeto deve ser representada diretamente no desenho. A cotagem deve ser localizada na vista ou no corte em que represente mais claramente o elemento. Cotar somente o necessário para descrever o objeto. As linhas de cota e extensão e o traço a 45 graus devem ser feitos com um grafite de espessura menor do que o grafite utilizado para desenhar o objeto. Não traçar linha de cotas e linhas de chamada com a continuação das linhas do desenho. As cotas devem ser colocadas no meio da linha da cota sem, contudo, tocá-las. Cotagem horizontal, cotas sobre a linha de cota. A cotagem vertical, cotas ao lado esquerdo da linha de cota, no sentido da leitura de baixo para cima. Quando o espaço for pequeno para cotar, podemos deslocar a cota e indicá-la por meio de um traço oblíquo. As cotas devem ser colocadas de forma que os cálculos sejam evitados durante a execução do projeto. Agora que já conhecemos as escalas técnicas de dimensionamento e cotagem, vamos para o nosso terceiro assunto, concordância. Teremos concordância quando a passagem de dois elementos contíguos, tangentes, acontecer de forma suave, sem fraturas ou inflexões. Ao ponto de contato entre os elementos, chamamos ponto de tangência ou ponto de concordância. Os principais pontos de concordância são entre reta e arco, arco e retas e entre arcos. Então, veremos o primeiro caso. Concordância entre reta e arco. Dado o segmento da reta AB, para fazer a concordância com um arco de um raio R qualquer, passando pela extremidade B. Precisamos, primeiramente, traçar uma perpendicular passando pela extremidade B do segmento. Depois, determinar na perpendicular o raio R e o centro de circunferência CC. Por fim, centrar a ponta seca do compasso no centro CC e trace o arco iniciando pela extremidade B. Concordância
entre arco e duas retas paralelas de mesmo sentido. Dados os segmentos de reta AB e CD paralelos, traçar um arco concordante passando pelas extremidades B e D. Primeiro, trace a reta perpendicular, como no caso anterior. Encontre a mediatriz do segmento BD para determinar o centro de concordância. Com o compasso centrado em CC, concordar o arco com as extremidades B e D. Concordância entre arcos e duas retas paralelas convergentes, dados os segmentos de reta AB e CD convergentes, traçar um arco concordante passando pelas extremidades A e C. Depois, desenhe duas perpendiculares, P1 e P2, aos segmentos dados, pois essas servirão para determinar o tamanho do raio. Trace duas paralelas aos segmentos e, respectivamente, de modo que essas cortem perpendiculares P1 e P2. O encontro dessas paralelas será o centro de concordância CC e desenhe o arco concordante centrando o compasso no centro de concordância, tendo como medida do raio a distância encontrada entre o início da perpendicular P1 ou P2 e o ponto em que ela corta a paralela traçada. Acredito que vocês tenham observado que para a realização da concordância estamos empregando todos os conhecimentos adquiridos até aqui, como o traçado de paralelas, perpendiculares, identificação de mediatrizes e bissetrizes. Bem, vamos conhecer os últimos dois casos de concordância. Concordância entre arcos e duas retas paralelas em segmentos opostos. Dados os segmentos de reta AB e CD paralelos, trace arcos concordantes passando pela extremidade A e D. Após essa operação, trace a perpendicular entre A e D. Surgirá o segmento AD. Encontre a mediatriz desse segmento AD para determinar seu ponto médio M. Determinando o ponto médio, encontre as mediatrizes dos segmentos AM e MD por este ponto para determinar o centro de concordância CC1 e CC2. E com o centro de concordância CC1 e CC2, fazer a concordância dos arcos com a extremidade dos segmentos. Concordância entre arcos. Trace um arco concordante aos arcos do centro C1 e C2 dados. Demarque no primeiro arco um ponto P qualquer, que será o ponto de concordância. Em seguida, construa uma reta, passando por C1 e P, para determinar o raio. Note que, nesse caso, o arco do centro C2 é menor e, logo, o raio de referência será menor deste arco. Você medirá o raio menor, R1, e transferirá essa medida para a reta que passa por C1 e P, surgindo o ponto A. Trace um segmento de reta A até C2 e ache a mediatriz para determinar o centro de concordância CC. Quando a reta que parte de C1 tocar essa mediatriz, é determinado o ponto CC, trace o arco concordante, centrando o compasso em CC, com o raio igual à distância de CC e P. Caro aluno, agora que já conhecemos todas as técnicas para execução do desenho técnico, estamos prontos para a execução do desenho. Porém, como já vimos muita teoria, iremos traçar algumas peças e na videoaula 4 veremos a parte teórica do plano ortogonal. Vamos praticar? A vista mais importante de um objeto deve ser tomada como a principal ou frontal. Assim, alguns critérios importantes para a escolha da vista, como possuir maior número de detalhes voltados para o observador, posição de uso, fabricação ou montagem,
possuir maior área desde que satisfaça o primeiro item, ou seja, tenha um maior número de detalhes. Agora, identificaremos as vistas ortogonais nessa peça que vocês estão visualizando. E iniciaremos pela vista frontal, onde é a vista onde você tem maiores detalhes da peça. Consideraremos como vista frontal essa lateral, onde vocês estão acompanhando o traçado vermelho. Definido a vista frontal, nós transferiremos ela para o espaço demarcado aqui. Primeiramente fazemos o traço lateral, depois fazemos o traço inferior, temos o traço superior e temos o traço lateral, dando a primeira imagem ao objeto. Neste ponto, teremos a representação desse primeiro rebaixo. Peço perdão para vocês pelas imperfeições, porque o traçado aqui está sendo feito à mão livre. Agora identificaremos a vista superior. A vista superior ela será representada na cor verde. A vista superior está em destaque. Agora, o primeiro passo, tendo a perspectiva, nós precisamos identificar as vistas ortogonais. Iniciaremos identificando a vista frontal, sendo a que possui maiores detalhes. Vamos considerar a vista frontal, essa lateral aqui, essa face, sendo que ela possui maiores detalhes. Após isso, levamos ela para essa área demarcada para vocês visualizarem ela no eixo X e no eixo Y. Traçamos a lateral, traçamos a parte inferior, traçamos a parte superior, fazemos o traçado da outra lateral, fazemos o primeiro rebaixo e fazemos a finalização da peça por aqui. E fazemos a outra reta fechando. Peço desculpa pela imperfeição, por causa que o desenho está sendo feito à mão livre. Agora iremos identificar a vista superior, que será utilizada a caneta verde. Após identificado a área superior, faremos o mesmo processo levando para a área demarcada. Iniciamos pela linha lateral, fazemos a outra linha, fazemos o fechamento superior, representamos o topo da peça, fazemos esse traçado do rebaixo, o complemento do rebaixo e finalizamos fechando a peça. Lembrando que essas linhas que estão mais distantes, elas deveriam ser feitas com um traçado mais fino, porém no recurso que temos aqui não é possível. Agora representaremos a vista lateral esquerda, com
e utilizaremos a caneta azul. Após a identificação, fazemos faremos o mesmo procedimento, representando na área demarcada, vista lateral esquerda. Fazemos o topo, traçamos a lateral, traçamos a outra lateral, traçamos a base, fazemos a altura do rebaixo e o detalhamento do rebaixo. Assim, temos as 3 vistas do desenho. Após a identificação da vista frontal, localizamos a vista superior e após a vista lateral esquerda. Há casos em que temos detalhes do lado oposto à vista lateral esquerda, sendo necessária a representação da vista lateral direita. Na imagem, temos uma peça em perspectiva com maior riqueza de detalhes, onde houve a necessidade de representar as 2 vistas laterais. Esta não irei arriscar desenhá-la na lousa devido à quantidade de detalhes, furo, rebaixamentos, partes abauladas e rasgos. E desenhando à mão livre, além de levar um tempo maior que as outras, iria comprometer a visualização do desenho, além da qualidade do traçado. Agora, vamos a outro exemplo. Da mesma forma que a peça anterior, primeiramente precisamos definir a vista frontal. E utilizaremos a mesma caneta, a caneta vermelha. A vista frontal, como dito, é a vista onde traz maiores riquezas de detalhes. Então vamos adotar essa face da peça aqui. Agora vamos a outro exemplo. Após identificar a vista lateral, vamos representá-la no espaço destinado. Primeiramente, traçamos a lateral, traçamos a base e fazemos a outra lateral. Desenhamos o topo, onde é representado por essa parte, e fazemos o rebaixo. E agora fazemos o outro detalhe do outro rebaixo. Para a vista superior, utilizaremos novamente a caneta verde. Primeiramente, desenhamos toda a lateral. Desenhamos a outra lateral. Fazemos esse detalhamento, onde temos este detalhe, fechando o contorno da peça. E agora traçaremos o topo. E agora com a caneta azul, vamos traçar a lateral esquerda. Traçamos a lateral, traçamos a base,
agora tendo a peça completa. Nesta aula, foi demonstrado o uso das escalas nos desenhos. Através desse processo é possível desenhar objetos em conformidade com o tamanho que se deseja representar nas pranchas de desenho utilizadas. Você tomou conhecimento da representação da concordância, que nada mais é que desenhar de forma suave o ponto de encontro entre dois elementos de um desenho como dois arcos e uma reta. Este ponto de sua aula foi muito importante, pois mostrou como representar harmonicamente e tecnicamente o dimensionamento ou cotagem de figuras. Esse processo vai ser utilizado na maioria dos trabalhos de desenho técnico, pois ele é a representação do tamanho dos objetos a serem executados. Vimos também nessa aula a técnica de identificação das vistas nas perspectivas e como representá-las. Lembrando que nossa última aula veremos com maiores detalhes. Agora é momento de praticar. Peço que vocês façam os exercícios da página 81 a 82. Essas práticas são fundamentais para assimilar e solidificar o assunto que foram passados nesse encontro. O pessoal de apoio pedagógico estará na sala para fornecer maiores detalhes. Essas práticas são fundamentais para assimilar e solidificar os assuntos que foram passados nesse encontro. O pessoal do apoio pedagógico estará na sala para fornecer maiores informações. Como feito nas aulas anteriores, é hora de apresentar o material utilizado para a preparação da nossa terceira e penúltima aula. A primeira fonte de consulta é a apostila de desenho técnico da professora Mônica Silva. Outra fonte foi a apostila de desenho técnico da Universidade Federal de Goiás, dos professores Regis Castro, Heloína Faleiro e Renata Fonseca, e a apostila de leitura e interpretação do desenho técnico mecânico do Senai, além das normas ABNT mencionadas no decorrer do curso. E com isso, encerramos os assuntos da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e absorvido ao menos um pouco do que vimos hoje. Lembrem de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Um abraço, bons estudos e até a próxima.